Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Arguelha, sou advogada criminalista, atuante nessa área já há alguns anos, sou professora de Direito Penal, Processo Penal, Prática Jurídica Penal e estou aqui para dar continuidade aos apontamentos em relação à Lei de Execução Penal. Então, como eu mencionei anteriormente, nós falamos sobre os princípios que regem a Lei de Execução Penal. E é extremamente importante fazermos o apontamento em relação à irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Então, essa é uma regra que é utilizada no direito penal. E como que a gente vai identificar isso? Primeiro, a gente tem que identificar o tempo do crime, a lei que vigora no tempo do crime. Então, vocês com certeza já devem ter ouvido falar de retroatividade da lei benéfica e ultratividade da lei benéfica. Então, muitas leis são revogadas, mas a sua eficácia não é perdida. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Então, ela continua vigorando. Então, quando a gente fala de execução penal, nós temos que verificar no tempo do crime, não é da sentença condenatória, não é do trânsito julgado, no tempo do fato, qual era a lei vigente. Então, nós temos alterações hoje que muitas vezes nos confunde. Então, nós temos pessoas que podem ter sido condenadas no ano de 2006, no ano de 2008, no ano de 2015 e agora no ano de 2021. Vamos colocar dessa forma. Então, essas pessoas, elas têm várias leis que vão regulamentar essa execução da pena. Então, olha só para fazer um retrospecto, uma retrospectiva, na verdade, em relação à lei, até março de 2006, não existia progressão de regime para crimes hediondos. Ponto. Andréa, como é que funcionava? A pessoa que era presa, condenada, cumpria a pena, cumpria 2/3 da pena em regime fechado e dali, imediatamente, era colocada em liberdade com o benefício do livramento condicional. Então, ela não experimentava os regimes. Mas com base em quê, Andréa? Com uma interpretação. Porque a lei de crimes hediondos trazia que o regime seria integralmente fechado. Então, essas pessoas que eram condenadas em crimes hediondos, elas não tinham o benefício da progressão de regime. Mas o plenário do STF, em março de 2006, decidiu que isso é inconstitucional, violava o princípio da individualização da pena, que na verdade a pena deveria ser cumprida de acordo com o artigo 33 do Código Penal, e de acordo com a pena aplicada, acima de 8 anos fechado, acima de 4, que não ultrapassa 8, se primário, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis semiaberto, e abaixo de 4 anos, primário com circunstâncias judiciais favoráveis regime aberto. Então, a partir de então, todas as pessoas que estavam presas, esperando cumprir os 2/3, esses condenados em crimes hediondos, eles foram colocados em liberdade. Então, houve um cálculo de pena, 1/6, e todo mundo foi progredir de regime. Muito bem. Só que aí surgiu um grande problema. Como é que pessoas condenadas em crimes hediondos tinham o mesmo benefício no mesmo lapso temporal que as pessoas condenadas em crime comum? E aí sim, o legislador veio regulamentar. E aí, no ano de 2007, regulamentou no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, trouxe uma previsão de que o condenado em crimes hediondos, sendo réu primário, cumpriria 2/5 e o condenado, sendo reincidente, cumpriria 3/5. Essa reincidência, ela trouxe também vários questionamentos, até que pacificou que seria uma reincidência genérica. Então, o cidadão reincidente, 3/5. Só que agora, em 2019, com a lei do pacote anticrime que entrou em vigor em janeiro de 2020, ele traz uma diferenciação. Ele fala que 40% para o condenado réu primário e 60% para o reincidente em crime da mesma natureza. Isso nós estamos falando de crimes hediondos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. E aí, nós temos que identificar. Então, muitas pessoas estão cumprindo 3/5 indevidamente. Então, se o cidadão foi punido por furto, por exemplo, e depois foi punido por tráfico, que eles equiparam a hediondo, ele está cumprindo 3/5. Isso está errado. Então, você que tem o seu cliente lá cumprindo pena, verifica. Porque se ele tem um crime comum anterior e depois um crime hediondo, ou um hediondo e depois
um crime comum, ele tá na regrinha lá dos 40%. É como se ele fosse primário em relação aos hediondos. Por quê? Porque ele não tem 2 crimes da mesma natureza. Então, se atentem a isso e verifiquem. Muitas vezes, seu cliente já alcançou o direito à progressão de regime, ele já pode ser beneficiado e ainda não foi porque não houve essa correção. Por que eu falo para os senhores advogados, operadores do direito, defensores dos direitos aqui? Porque o promotor não vai, por mais que ele veja isso, ele não vai manifestar, ele não vai dizer. Tá? O promotor de justiça, ele só diz o quê? Quando vem um cálculo e está dizendo que ele alcançou a progressão. Aí ele vai manifestar que não se opõe à progressão, porque ele atende ao requisito objetivo e ao subjetivo. Então, em relação a essas alterações, tome muito cuidado, se atentem, porque muitas vezes o seu cliente já está no direito de progredir de regime e vocês não se atentaram a isso. Então, presta muita atenção e verifique sempre a data do fato. Então, lá quando tem o cálculo de pena, lá tem data do fato, data da sentença, data do trânsito de julgado, tem tudo direitinho, data da prisão, interrupções, tem tudo isso. Verifique sempre a data do fato. Se o fato, ainda que crime hediondo, ocorreu antes de 29 de março de 2007, o seu cliente vai cumprir 1/6 da pena. Se ele praticou um crime hediondo antes de 24 de janeiro de 2020 e ele tem um reincidente, mas não é um crime da mesma natureza, ele vai cumprir 1/6 ou 16% em relação ao crime comum e 40% em relação ao crime hediondo. Então, se atentem, muitas vezes os clientes dos senhores já estão aí no benefício e vocês não se atentarem, tá? Então, muito cuidado com isso, presta bastante atenção, se atentem. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença e a liberdade da pessoa tem muito valor. Então, um dia na prisão não se recupera nunca. Então, fica a dica, se atentem. Estarei de volta em breve com outras dicas, outros comentários. Fico à disposição, tá? Fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas, para contribuir com os nossos vídeos aqui, porque a ideia é compartilhar conhecimento, trocar conhecimentos, tá? Então, estou à disposição de todos os meus alunos, dos meus colegas, dos operadores do direito e também das pessoas que muitas vezes têm curiosidade, querem ter conhecimento acerca dessas execuções penais. E eu estou aqui à disposição. Grande beijo, fiquem com Deus.